Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Nesse mês de setembro, nós estamos comemorando o 39º ano da nossa Casa Espírita. E é com muita alegria que escolhemos pessoas assim muito afeitas aos nossos corações para estarem aqui nos prestigiando. Então, primeiramente, gostaria de falar um pouquinho da nossa casa. Ela foi fundada em 1984 por alguns trabalhadores muito abnegados. Alguns estão aqui, outros não estão no momento, mas quem sabe mais tarde, tornarão a nossa casa. Mas hoje, o trabalho que a Casa Espírita se dedicou, que é levar a mensagem de Jesus aos corações, tem acontecido ininterruptamente com o trabalho de tantos amigos e colaboradores. Muito obrigada por cada um de vocês que deixa aqui a sua marca de amor e carinho nos dias da nossa casa. Eu gostaria agora de convidá-los para a gente orar. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a bênção dessa Casa Espírita, que desde o momento em que entramos aqui, nos recebe com esta ambiência cariciosa de paz, de bem-estar, de saúde. Muito obrigada, Jesus, por tantas bênçãos, pelo corpo perfeito, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pela doutrina espírita. Tanto a agradecer. Mas, Senhor, hoje que conhecemos um pouco mais da Tua mensagem, também estamos em condições de agradecer, Senhor, as vicissitudes, as dificuldades, os momentos difíceis pelas quais passamos em nossas vidas e que nos fazem compreender a importância de viver o amor, de viver a caridade. Muito obrigada, Jesus, por todas as vicissitudes. Envolve, Senhor, a todos nós nessa energia de amor, de paz e tranquilidade. E permite que a nossa amiga Malena possa ter a Tua inspiração para transmitir a Sua mensagem e que possamos, ao sairmos daqui, levarmos em nossos corações esses conhecimentos para praticá-los no dia a dia. Sê conosco, Mestre, que assim seja. Hoje a nossa palestrante da noite é a Maria Helena Marcon, mais conhecida por Malena, que nos brindará com uma palestra sobre o tema O Homem de Bem. Malena é vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Correia, de Curitiba, desde 1972. Na Federação Espírita do Paraná, é coordenadora da área de comunicação social espírita, sendo responsável pela Biblioteca Virtual Espírita, Portal da FEP, Jornal Mundo Espírita e o programa radiofônico Momento Espírita. Membro do Conselho Federativo Estadual, do Departamento de Orientação ao Movimento Espírita e do Comitê para Assuntos Doutrinários da FEP. Tem publicado os livros Expoentes da Codificação Espírita, Personagens da Boa Nova, Cinematografia e Espiritualidade, em 2 volumes, todos editados pela Federação Espírita do Paraná. E também fui a primeira amiga que eu tive no movimento espírita. Minha amiga Malena, a palavra é toda sua.
nossos amigos, que Jesus nos abençoe. É uma grande alegria estarmos, nascer depois de algum tempo. Enquanto vínhamos para cá, lembrávamos com Filinto e Marie dos primeiros tempos da SER, quando nos reuníamos às quintas-feiras, foi quando começou, trabalho de estudos, reunião de estudos. Aprendemos muito com os companheiros e são amigos que trazemos no coração até hoje. Aniversário de casa espírita é algo muito importante. Aqueles de nós que temos mais sensibilidade, talvez possamos estar percebendo a movimentação espiritual. Porque se o aniversário de cada um de nós, a cada 365 dias, se faz de importância para a espiritualidade, se, conforme os Espíritos nos dizem, que a cada determinado período o nosso planejamento na espiritualidade é revisto, nós podemos imaginar a casa espírita. A cada 10 anos ela tem uma avaliação, é o que os Espíritos nos dizem. E aqui, essa casa espírita está quase indo para a 4ª avaliação, porque no próximo ano completará seus 40 anos de atividades. E cada avaliação corresponde a um acréscimo de responsabilidade. Porque o mundo espiritual avalia o que foi feito, o que estava no planejamento daquela instituição para fazer, e aí recebe um acréscimo de novas atividades. Por isso é que nós vemos as casas espíritas se renovando. Elas vão ampliando, colocam outra atividade, é o processo natural. Então, nós queremos dizer da nossa alegria em revermos alguns amigos daquele tempo. Como disse a Esther, a gente não fala os anos, né? Só os cabelos brancos revelam. E queremos dizer como nos sentimos felizes com o convite que nos foi dirigido. Uma honra realmente. Propusemos-nos a falar a respeito do homem de bem. Essa é, inclusive, a temática que está sendo desenvolvida nas interregionais. A metropolitana será no próximo 8 de outubro. Mas hoje nós vamos falar do homem de bem de uma forma um pouco diferente. Primeiro, permitam-nos ler um pequeno trecho, um parágrafo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, e essa é difícil, né? Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Apreciamos muito na prece de hoje agradecer pelas vicissitudes, algo que normalmente nós não fazemos. Agradecemos pelas coisas boas, mas pelas coisas ruins é bem difícil. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar.
possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Quando lemos só o primeiro parágrafo, continua a descrição do homem de bem. E toda vez que a gente toma dessa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos sentimos como que diminuídos. Mas é uma apreciação equivocada da nossa parte. E é isso que nos propomos nesta noite, juntos, refletirmos a respeito. Porque, de um modo geral, quando se fala do homem de bem, nós imaginamos que seja o ser quase perfeito. Mas não é assim. Nós temos muitos homens de bem, trabalhadores do bem, que não são pessoas quase perfeitas. São pessoas que cometem equívocos, são pessoas que têm suas falhas, mas o que elas realizam de bem suplanta qualquer coisa. É isso que nós temos que aprender a evidenciar em nós mesmos. Porque quando fazemos uma análise de nós mesmos, quase sempre nós nos desvalorizamos. Vamos lembrar Paulo de Tarso, que dizia: graças a Deus, hoje eu já sou o que sou. Todos nós podemos dizer isso. Examinemos o nosso comportamento de 5 anos, de 10 anos passados. Éramos como somos hoje? Tínhamos a maturidade que hoje temos? Olhamos as ações, as questões do mundo da forma que hoje as olhamos? Com certeza não. Então, nós crescemos. E nós vamos lembrar aqui de uma paranaense, para demonstrar que você não precisa ser religioso, que você não precisa ser uma criatura excepcional para ser um homem de bem. E quando se fala homem, entendamos, é o ser humano. Não comecemos com essa questão de homem, mulher e isso e aquilo. Todos. O ser humano, homem, o homem de bem. Então, nós vamos lembrar que ela, separada do marido, bastante triste, resolveu ir para a Alemanha morar com uma tia. E ali, por dominar o idioma alemão, o francês e o inglês, foi muito fácil para ela conseguir uma nomeação no consulado brasileiro em Hamburgo. E ali, ela viria a conhecer um outro homem, um outro brasileiro excepcional. Ele, menino pobre, viu na carreira diplomática uma possibilidade de fazer algo bom no mundo. Em 1934, ele prestou concurso no Itamaraty e foi ser cônsul adjunto na Alemanha. E lá eles se encontraram. A paranaense e ele, que desejava simplesmente servir ao mundo. No ano de 38, entrou em vigor no Brasil a circular secreta número 1127, que restringia a entrada de judeus no país. 38, Primeira Guerra Mundial. Nós não vimos isto, né? Mas nossos avós, nossos pais, possivelmente alguns deles, né? Viveram esse período. E aí então que se revela o grande coração de Araci, a paranaense. Araci, que viria a ser depois Araci Guimarães Rosa. Ele, o diplomata João Guimarães Rosa, o grande escritor. Ela resolveu ignorar a circular e continuou a
conceder vistos aos judeus. Ela era a que trabalhava no setor de vistos. E o que ela fazia? Por sua conta e risco, a revelia das ordens do Itamaraty, ela preparava os processos dos vistos a judeus e colocava-os no meio da papelada para o cônsul assinar. João Guimarães Rosa era vice-cônsul. Ele não participou diretamente, mas sabia o que ela fazia e a apoiava. E aí nós nos perguntamos, quantas vidas ela salvou dessa forma? Quantas vidas ela tirou das garras nazistas? Quantos descendentes daqueles judeus viverão no nosso país, possivelmente sem até saberem que os seus antepassados mereceram a vida e por isso eles também estão aqui por causa do ato de uma mulher. Ela teve problemas? Muitos. Houve um momento em que a embaixada foi invadida e tanto ela como os demais, inclusive então o seu marido, João Guimarães Rosa, ficaram presos. Não foram para campo de concentração, mas ficaram confinados. E por quê? O que ela fizer fora descoberto, claro, em algum momento se descobriu que tinha muito judeu entrando por aqui. E de onde vinham? E então, ela sofreu muitas sanções. Para voltar ao Brasil, foram muitos e muitos meses. Eles sofreram intensamente. Mas pelo que ela fez, em Israel, existe um museu do Holocausto. Fica num bosque. E ali existe um monumento, o Jardim dos Justos entre as Nações. O nome de todos aqueles que colaboraram para salvar vidas dos judeus durante a guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. Aracy Guimarães Rosa é a única mulher que ali está. Constam ali o nome de 18 diplomatas, um brasileiro e ela, Aracy Guimarães Rosa, que não era diplomata, mas o nome dela consta ali. Seu denodo, no entanto, sua coragem, não pararam na Primeira Guerra Mundial. Ela voltou ao Brasil e viveu aqui. E todos aqueles de nós que temos uma certa idade lembramos do AI-5. E ela, logo depois da promulgação do AI-5, numa reunião de artistas, porque era o que ela frequentava, de intelectuais, ela soube que um compositor estava sendo procurado pela ditadura militar. O ano era 1968. Ela deu abrigo durante 2 meses no seu apartamento em Copacabana para ele, até ele conseguir sair do país e ir para outro país. Ela o escondeu no escritório do seu apartamento, aquele mesmo escritório onde o seu marido, João Guimarães Rosa, escrevera Grandes Sertões Veredas, onde ele a imortaliza, o que dedica a obra a ela. Durante esses 2 meses em que esse compositor esteve ali, ele disse que ele, da janela do apartamento, ele via toda a movimentação militar que acontecia no forte de Copacabana. Ela enviou, foi em 1967, um ano antes disso acontecer, ela enviou reservada, ela nunca foi viver ou quis viver da glória de ser a esposa de João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores de todos os tempos. Mas ela morreu em 28 de fevereiro de 2011 em São Paulo. Poucos conhecem a sua história.
cheia de coragem, de aventura, de determinação. Um homem de bem. Ela era perfeita, ela tinha suas dificuldades, como todos nós. Mas vejamos quantas vidas terá salvo. É um homem de bem ou não? Faz o bem pelo próprio bem. Faz o bem sem esperar paga alguma. Pergunta-se, não só se não fez o mal, mas se fez algo de bom hoje. Ela poderia ter vivido simplesmente sua vida, tranquila, lá na Alemanha, depois voltar tranquila para o Brasil, sem maiores problemas. Mas ela resolveu fazer alguma coisa. Enfrentou o nazismo, o Estado Novo de Getúlio Vargas e a ditadura militar dos nossos anos 60. Então, é uma mulher que merece o nosso respeito, a nossa homenagem e a consideração. Homem de bem. Ao lado de Aracy Guimarães Rosa, que é conhecida como o Anjo de Hamburgo, nós temos um compatriota brasileiro emocionante. Ele é conhecido como Schindler brasileiro. Todos de nós que assistimos à lista de Schindler, lembramos que ele salvou 1.200 judeus das garras nazistas, no próprio seio da Alemanha, no próprio seio do nazismo. E quando a guerra acabou e ele precisou fugir, porque para todos os efeitos ele seria o inimigo agora que os aliados chegavam, aqueles judeus fazem-lhe uma homenagem. E no filme nós vemos, né, que ele chora quando ele recebe um relógio dado pelos que ele salvara e ele diz: eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter gasto menos para mim mesmo e ter salvo mais vidas. Ele se arrepende de não ter salvo mais. E o que era o seu contador, um judeu, diz: mas Oscar, você salvou 1.200 pessoas. Elas serão gratas a você sempre. O nosso Schindler brasileiro, eu duvido que alguém conheça. Nós o identificamos e fizemos uma homenagem a ele no jornal Mundo Espírita, numa coluna que temos que se chama Trabalhadores do Bem. E ali nós colocamos religiosos, políticos, homens de bem, que fazem o bem pelo bem, cientistas. Então, nas décadas de 1930 e 1940, Luiz Martins de Souza Dantas, possivelmente nunca ouvimos falar, era embaixador em Paris e ele concedeu centenas de vistos de entrada no Brasil a judeus e outros que eram perseguidos pelo regime nazista. Por exemplo, ciganos também eram perseguidos e ele dava os vistos. Então ele, junto com Aracy Guimarães Rosa, tem um nome lá como justo entre as nações. Ele é conhecido mais como Souza Dantas. Nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em Direito e ele teve uma carreira excepcional. Foi adido em Berna, na Suíça, segundo secretário em São Petersburgo, na Rússia, em Roma, na Itália, primeiro secretário em Buenos Aires, Argentina, chefe interino do Ministério das Relações Exteriores. Assumiu a chefia da Embaixada Brasileira em Paris em dezembro de 1922 e permaneceu até 1944. Ele pegou todo o período da guerra. Em 1945, ele chefiou a delegação do Brasil pela Conferência da Paz na mesma capital, em Paris. Lá pelos anos 20, a embaixada brasileira na França era extremamente importante, porque Paris era a capital política e intelectual do mundo.
E Souza Dantas gostava da noite. Vejamos que ele não era um homem religioso, ficava rezando todo dia. Ele gostava da noite. Ele promovia jantares com amigos, festas. Ele gostava das coisas boas. Ao mesmo tempo, ele transitava com muita facilidade nos vários países. Era amigo de reis, de rainhas, jornalistas, empresários, foi amigo particular de Santos Dumont. Então ele comparecia a eventos com intelectuais, com artistas. Igualmente ele transitava entre os mais pobres e os mais necessitados. E fazia coisas que ninguém sabia que ele fazia. Não foi só os vistos. Enquanto ele esteve em Paris, e isso dito por um outro embaixador, Paulo Carneiro, ele diz assim, que normalmente quando você ganha dinheiro, você guarda, você acumula, porque você usará isso depois. Souza Dantas nunca acumulou nada. Ele dava muitas coisas. Ele procurava os mais necessitados e os auxiliava. Ele dizia que o cargo dele era para auxiliar, e ele tinha um carinho muito especial pelos brasileiros que estavam lá, amparando-os em muitas questões. Dos vistos que ele deu para judeus, homossexuais, negros, ciganos, foram em torno de 800 vidas salvas. Um homem de bem. E ele procedeu assim até a embaixada brasileira ser invadida, e daí ele mesmo ele sofreu várias sanções dos alemães, passou por um inquérito depois, quando ele chegou no Brasil, pelo Itamaraty. Ele dera vistos que não podia dar, como fizera Araci. E ele é tido como um dos diplomatas brasileiros mais competentes. Enquanto esteve na Embaixada Brasileira, nós vimos que foi um período longo, né, de 22 a 44, ele ajudou, como dissemos, muito aos brasileiros. Lutou para salvaguardar os direitos dos brasileiros no Tratado de Versalhes. Ele até negociava empréstimos, porque alguns brasileiros estavam em dificuldade. Cuidava dos brasileiros na França. O nosso diário de notícias aqui chegou a publicar a sua época. Para os brasileiros que vivem em Paris, Souza Dantas não é um embaixador importante e burocrata. É o irmão zeloso, cheio de cuidados e interesse, cuidando desde o mais simples caso até o mais complicado. Assis Chateaubriand, o nosso Assis Chateaubriand, disse que ele amava imensamente o seu país. Gastou todo o seu dinheiro na representação do Brasil no exterior, enquanto os outros poupavam o dinheiro. Ele vivia a descoberto, porque ajudava as pessoas, era o seu dever. Morreu em 1954 em Paris. Seu inventário, poucos bens. Ele vivia de aposentadoria. Ele usou tudo que tinha para auxiliar os necessitados que passavam pelo seu caminho. Então, vejamos que ele tem motivos para estar lá, no justo entre as nações. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que existem muitas pessoas boas no mundo fazendo o bem, que não mostram que estão fazendo, mas fazem a grande diferença. Falamos de uma paranaense, falamos do embaixador brasileiro e vamos falar de outro paranaense, com muito orgulho, Ildefonso Pereira Correia. Não é porque é
o nome do nosso centro espírita. Ele nunca foi espírita. Muita gente confunde, até diz assim, o Defonso foi um grande espírita. Nunca foi. Quem apreciava essas coisas à época era sua esposa. Mas ele não. Ele jamais teve qualquer vínculo à doutrina espírita. Mas era um espírito empreendedor, progressista, uma visão de futuro extraordinária. Ele tinha uma visão empresarial tão esplêndida, avançada para a época, que onde ele metia a mão, aquilo florescia. E ele rapidamente conseguiu sucesso e fortuna. Com a erva mate, ele teve o seu selo, a sua marca premiada na Europa. Como madeireiro, conseguiu também muito dinheiro. E é claro, foi político. Ele foi presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Foi deputado, naquela época não era estado do Paraná, nós éramos uma província, então ele foi deputado provincial em várias legislaturas. Foi suplente de juiz em Antonina e assessor do nosso presidente Toné. Na época não se chamava governador, se chamava presidente. Aquele que estava com a responsabilidade da província. Ele fez parte de muitas coisas aqui no Paraná. Era alguém que pensava no futuro. Apoiou campanhas para arrecadar livros para a Biblioteca Pública do Paraná. Ele organizou a Pinacoteca Paranaense e colaborou com os seus valores para dar prêmios aos alunos que mais se distinguiam na vida estudantil de Curitiba. Ele se preocupava com o ensino, com o progresso das criaturas. Ele chegou a ser o que hoje seria o equivalente a secretário de Educação. Naquela época era delegado especial de instrução primária e secundária. Então, envolvido em muitas coisas. Foi presidente do Conselho Fiscal da Caixa Econômica, dirigiu a Associação de Proteção à Infância Desamparada, fundou o Clube Curitibano, e por isso ele lá é muito homenageado. Quem for lá vai encontrar o busto, vai encontrar quadros dele, retratos maravilhosos, porque ele é o fundador, um dos fundadores do Clube Curitibano, também da Associação Comercial do Paraná. E o que é que aconteceu? Ele tinha uma visão de tal forma de auxiliar as pessoas que era não dar esmolas. Ele foi, por exemplo, um dia de inverno. Aqui em Curitiba a gente conhece, né? Dia de inverno, aquela umidade, aquele frio. Ele foi a Campo Largo da Roseira. Não é Campo Largo, viu, gente? É Campo Largo da Roseira, é do outro lado. E ali ele viu algo que o comoveu imensamente. Ele viu as crianças só com uma camisinha assim, muito leve, tremendo de frio, e a única coisa que elas tinham para comer era pinhões. Ele olhou e pensou assim: eu posso dar comida para eles hoje, terão fome amanhã. Eu posso dar abrigo, cobertores para eles hoje, voltarão a ter frio depois, porque viram outros também. Então o que ele fez? E isso está de acordo com o Livro dos Espíritos quando trata da esmola, que diz que é na questão de promover a criatura.
ele abriu uma madeireira. É claro que ele deu emprego para todo mundo e para todos foi muito bom. As crianças teriam, os pais teriam casa para morar, porque foi o que ele providenciou. E teriam o que comer e o que vestir em cada época adequada. Ele tinha um lado afetivo muito intenso, muito grande, e ele fez tantos benefícios que depois da sua morte ele foi considerado pai dos pobres. Foi esse título que deram a ele. Nós falamos sobre Bezerra de Menezes, como ele auxiliava os pobres, né? E tudo aquilo com que ele é reverenciado, e Nosso Ildefonso não era menos. Como presidente da Câmara Municipal, ele lançou um desafio. Ele disse que todos os escravos de Curitiba deveriam ser alforriados. Vamos fazer uma caixinha. O primeiro a tirar dinheiro do bolso era ele. Vamos começar a caixinha agora e vamos começar a comprar a alforria dos escravos. Na próxima sessão da Câmara Municipal, nós deveremos ter orgulho, disse ele, de dizer: não há escravos em Curitiba. Vejamos como tudo ele se preocupava. E ele sabia perdoar. Como político, é claro que em certos momentos ele tinha os adversários. E ele tinha um amigo. Mas, em certo momento da vida, eles ficaram em lados opostos. E esse amigo, então, começou, e naquela época nem tinha rede social, né? Mas começou a difamá-lo pelos jornais, por todas as formas possíveis. E Ildefonso nunca revidou e nunca foi se explicar ou se defender. Lembramos de Joana de Ângeles, que diz que o cristão não tem tempo para se defender. Falem de mim? Falem. Eu sei que nada devo, então não devo me preocupar. Ele, em 1880... mas primeiro deixa eu contar do amigo então, né? Não vamos pular. A questão do amigo que se tornou inimigo. Esse amigo um dia ficou doente. E como não tinha grandes haveres, porque não economizara, Ildefonso ficou sabendo que ele estava com grandes dificuldades. Não tinha dinheiro para a família se alimentar e para os medicamentos que ele precisava. Então, o que ele fez? Ele pediu a um amigo, que era amigo do outro e amigo dele também, que fosse visitá-lo. Ele deu um maço de dinheiro e disse assim: você vai visitá-lo, vai ver como ele está, e quando você sair, discretamente, coloque um maço de dinheiro embaixo do travesseiro e vem embora. Eles vão achar em algum momento, mas não vão saber quem foi. É possível que tenham sabido, né? Porque será que tinha tanta gente assim que iria visitar aquela pessoa? E aqueles que iriam, será que tinham haveres que poderiam fazer essa doação? Bom, o amigo morreu, o amigo inimigo, né? Morreu. E agora para enterrar? Naquele tempo não tinha convênio funeral como hoje tem, né? Que é uma coisa maravilhosa. A gente fica pagando ano e fica dizendo assim: eu continuo pagando, não faço questão de usar, não tem pressa. Tudo bem, uma boa. E ele não tinha, nem a família não tinha como comprar o caixão para enterrá-lo. E quem providenciou tudo? Ildefonso Correia. Então vejamos, o homem de bem faz o bem pelo bem, não guarda rancor. Ele poderia dizer agora que ele está doente, mas
Demorou, mas chegou o castigo, né? Porque de vez em quando a gente é assim, né? Ah, sim, eu perdoo, eu não me importo. Mas quando o outro cai e quebra a perna, a gente diz assim, viu? Ah, demorou para chegar, mas chegou, né? Pagou, né? Porque lá bem no fundo nós não perdoamos verdadeiramente. Mas o homem de bem perdoa verdadeiramente. Vejamos que em 31 de agosto de 1880, o imperador Dom Pedro II, pelos relevantes serviços prestados à província do Paraná, lhe concedeu a Ordem da Rosa. E a partir daí, ele começou a utilizar o título de comendador. Comendador Ildefonso Correia. E mais tarde, ele recebeu ainda, em 1888, o título de Barão do Cerro Azul, do mesmo Dom Pedro. Ele acabou sendo um amigo pessoal de Dom Pedro II, que veio para cá, ficou no palacete dele. A princesa Isabel também veio numa outra oportunidade e ficou no palacete. Então ele era amigo pessoal. O que aconteceu? Quando foi declarada a República, Ildefonso Correia abdicou do cargo político, do cargo político que ele tinha. Porque ele disse assim, eu reconheço que o Brasil... Obrigada, né? Eu reconheço que o Brasil precisa e está maduro para a República, mas não deviam ter feito o que fizeram com o nosso imperador. Ele não merecia isso. E então ele afastou-se da política. Estava sendo coerente. Eu não sou contra o novo governo, mas não concordo com algumas coisas que foram feitas. Então, por causa disso, eu me afasto. Sou o cidadão e não mais o político. Mas acontece que no nosso Brasil, nós lembramos que teve muitas dificuldades, né? Aqui no Sul, nós tivemos os revolucionários vindo lá do Rio Grande do Sul. Tinha que ser do meu estado, né? É o primeiro a declarar guerra sempre. Então, vieram lá do Rio Grande do Sul e ameaçavam chegar a Curitiba e invadir tudo e tomar tudo, etc e tal. Revolução. E então, o que era o então presidente Vicente Machado, ele abandonou Curitiba, levou consigo toda a guarda, e Curitiba ficou entregue a qualquer coisa. Ildefonso Correia, então, ele vai tomar a frente, como se fosse, então, ele vai tomar o governo e vai tomar as providências necessárias. E tinha uma questão, ou ele permitia o saque, então os revolucionários entrariam e fariam o que bem entendesse, famílias poderiam ser violadas, as casas comerciais, a indústria, tudo, não se saberia o que poderia acontecer. Ou ele faria um empréstimo de guerra, tirando primeiro o dinheiro dele. E como ele era da associação comercial, ele tinha o nome de todos os comerciantes. E sabia também quem era mais abonado, e ele procurou esses. E pediu a cada um valor, empréstimo de guerra, para entregar aos revoltosos, que então ficaram acomodados na Lapa, comendo, bebendo, se esqueceram da Revolução. Mas foi feito um empréstimo de guerra. E é claro que muitos dos comerciantes odiaram, tiraram dinheiro.
o seu dinheiro para dar para os revoltosos. Quando chegaram as tropas de Floriano a Curitiba, logo os amigos disseram a Ildefonso que ele deveria ir embora. Fuja, nós já temos até uma rota, você pode ir para o Uruguai, fugir. Ele disse, por que eu vou fugir? Não, porque você vai ser preso. Você colaborou com os revolucionários. Ele disse, não. Quando chegarem aqui as tropas de Floriano, eu vou mostrar, eu tenho tudo documentado. O que eu peguei de cada um, o que eu colaborei, e vou mostrar a eles que as famílias estão todas em paz, que a escola está funcionando, todas as casas comerciais estão funcionando, a indústria não parou, a cidade está em paz. Eu mostrarei o resultado. Eu não fiz nada errado. Quando as tropas de Floriano chegaram, ele iluminou o seu palacete e ficou esperando que alguém viesse convidá-lo para ir se entender com Everton Quadros, que vinha à frente da tropa. Era o comandante. Mas o que ele recebeu foi uma comissão que veio convidá-lo a ir para a prisão. Foi isso que ele recebeu. Primeiro, ele ficou em umas dependências em que o povo ouvia. Ele ficou ali, só não podia ir para sua casa, estava ali. Dizia-se que enquanto se estava avaliando a sua situação, enquanto corria o seu processo. Depois de um tempo, como ele tinha mais de 300 visitas por dia, o povo ia vê-lo, queria vê-lo, aquilo fazia fila, aquilo começou a incomodar e ele foi recolhido à prisão. Aí ficou incomunicável. No dia 20 de maio de 1894, às 9h30 da noite, ele e os seus companheiros foram retirados da prisão e foram levados para o que hoje é o shopping, né? Ali era a rodoviária, ferroviária, para apanhar o trem. Então, todos os amigos dele estavam assustados. Ele dizia, não, fiquem tranquilos, eu tenho aqui nos meus bolsos, sobretudo, porque era uma noite muito fria, todos os documentos. Nós vamos a Paranaguá, é isso que eles vão fazer, vamos levar de trem a Paranaguá, de lá nós iremos de navio ao Rio de Janeiro e provaremos que nós todos somos inocentes. No quilômetro 65 da estrada Curitiba-Paranaguá, o trem parou. Noite escura. Ninguém enxergava nada. Foi um equívoco desses que a providência divina providencia para que o crime não fique oculto. Eles foram retirados todos às coronhadas de dentro do vagão e então se deram conta. Eles foram fuzilados ali. Ildefonso Correia disse, inclusive, para aquele que dava o fuzil no seu rosto, ele já tinha sido atingido no joelho, estava de joelhos. Ele disse, eu dou a minha fortuna se você me deixar viver, porque a minha mulher está grávida, ela estava de 7 meses. Era o quarto filho. Ele tinha 2 meninas e um menino. O menino tinha 6 anos. Tornou-se poeta depois e tomou o nome de Barão de Cerro Azul. Assim ele se assinava. E ele disse assim, minha esposa está grávida, eu quero voltar. E ele recebeu um tiro e foi morto. Os corpos foram jogados e no outro dia, quando o trem subiu de Paranaguá a Curitiba, foram vistos os corpos nas árvores.
porque eles pensaram que tinham jogado no abismo, e a história que estava construída é: eles fugiram da prisão, por isso são culpados. E nunca se descobririam os corpos no abismo, mas ficaram ali insepultos por 6 dias. Só então foram retirados das árvores, e o próprio Ildefonso Correia teve o seu corpo resgatado a pedido da baronesa. Temos uma carta do coveiro que ele disse: eu sei onde eles enterraram o corpo dele, porque eles foram tirados das árvores e enterrados ali. E então esse coveiro, a pedido da baronesa, foi resgatar o corpo e o trouxe. Hoje o corpo dele está no cemitério municipal, né, que nós todos sabemos. Durante mais de 40 anos o nome dele ficou proibido de ser pronunciado. A criança que a baronesa esperava nasceu morta. Ele escrevera ao irmão. O irmão trabalhava ao lado do então presidente no Rio de Janeiro. E ele pediu demissão. E então quiseram saber por quê. E ele disse: porque o que fizeram com meu irmão não devia ter sido feito. Meu irmão não era um traidor. Ele escrevera ao irmão dizendo: é um momento de provações e eu a elas me submeto. Estou na prisão. Se algo me acontecer, cuide de minha família. Minha mulher já está muito pesada. Os meses de gravidez, né? Cuide dela. A baronesa depois escreveria ao barão de Ladário uma carta excepcional. Foi uma mulher extraordinária também. No seu sofrimento, aí sim ela buscou médiuns, porque ela queria falar com o barão. Ela tinha certeza que ele voltaria para falar. Mas ela não procurou um centro espírita bem estruturado. Procurou pessoas. Não sabia naturalmente, né? E não teve o que ela desejava. Ou talvez Deus não lhe permitisse, não era o momento. Mas ela escreve ao barão de Ladário uma carta extraordinária. Está documentada. Onde ela, veja a coragem, o marido tinha sido morto, mas ela, lhe tiraram até a casa. Ela acabou morando de favor. O palacete foi tomado, tudo lhe foi tomado. Ela escreve a carta dizendo quem era o culpado e o mandante da morte do seu marido. E essa carta foi lida no Senado Federal, no Rio de Janeiro. Mas assim, leu e acabou, né? Ninguém fez nada. Enfim, depois de 40 anos, a sua memória foi resgatada. E quem foi morto como traidor, virou o quê? Virou o herói da pátria. Em 2008, o presidente da República colocou o Barão do Cerro Azul no livro dos heróis da pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília. É um lugar maravilhoso. Quem vai a Brasília não deve deixar de ir lá. Em 2012, aqui no nosso Paraná, o vice-governador do estado e o secretário de Educação, na época era Flávio Armes, firmaram um convênio com a Associação Comercial do Paraná, criando na grade curricular dos alunos da rede pública de ensino de primeiro grau a história do Barão do Cerro Azul obrigatória. E nós temos também instituída a Semana do Barão, que é no mês de agosto. Ele nasceu em 5 de agosto. Então, é uma homenagem ao homem de bem. Vocês viram que eu não falei de nenhum religioso, né? Eu falei de Araci, falei de um diplomata, um embaixador, Souza Dantas, falei de um político. 3 homens de bem.
Se formos para o lado religioso, no nosso Paraná, lembramos especialmente de Lins de Vasconcelos, que alguns dizem assim: ai, Lins de Vasconcelos deu tudo para a federação. Não é verdade. Lins de Vasconcelos deu tudo que tinha, mas para muitas federativas. Ele conheceu doutrina espírita no Paraná. Logo em seguida, em 1912 ele conheceu. Logo em seguida, ele se vincula ao trabalho na federativa e foi o presidente da federação mais jovem. Com 25 anos ele assumiu a federação. Foi uma pessoa extraordinária. Amava de tal forma a doutrina espírita que onde ele estava, por onde ele andou, ele colaborou. Tem federativas no Nordeste do país que tem a sua sede construída graças a ele. Quando ele morreu, ele deixou no seu legado dinheiro para todas as federativas existentes no país. E aí louve-se a esposa dele, né? Ercília de Vasconcelos, porque ela tinha que concordar com tudo isso. Então, um homem de bem ao lado de outro homem de bem. O casal se completava. Ele desejou ser enterrado, embora tenha morrido em São Paulo, ele desejou ser enterrado no que era então o Hospital de Psiquiatria Bom Retiro, no Bom Retiro. Que não sei se vocês sabem, né? Mas o bairro Bom Retiro tem o nome por causa do hospital, que deu o nome de Bom Retiro ao bairro. A municipalidade abraçou a ideia. Então, Lins de Vasconcelos desencarna e quer ser enterrado lá. E ficou lá o seu corpo. Até recentemente, quando foi vendido o hospital, agora nem está mais conosco, né? Está nas mãos da Santa Casa de Misericórdia. Como disse Divaldo, um presente da espiritualidade para nós. Porque agora não é mais o tempo de nós estarmos vinculados a algumas questões da educação e da saúde. Isso é do governo, é constitucional. E hoje nós temos muitas coisas. Não é como tempos atrás que não havia nada, onde os centros espíritas assumiram, a Federação Espírita assumiu e beneficiou muita gente. Hoje a Federação está sem o CEMEIS, está sem o hospital, está sem o albergue e a escola profissional está nas mãos da Fundação Hildebrandt de Araújo, que sim é coordenada pela Federativa. Então, dedicação total à doutrina, que é o nosso grande papel. Como disse a Marie do início, divulgar a doutrina espírita. Este é o nosso grande papel. Então, mais recentemente, Lins de Vasconcelos teve o seu corpo, então, transferido. Foi em setembro de 2012. Foi trasladado o seu corpo para o Recanto Lins de Vasconcelos. Claro, teve que ter todo um processo junto à prefeitura, toda uma ação, mas foi tudo feito e foi então retirado ali o corpo, os restos, né, mortais, eram só ossos, e trasladados lá para o Recanto Lins de Vasconcelos. Ele está no Bosque das Araucárias, ali onde a gente normalmente, quando vai lá, faz o Evangelho ao cair da tarde, a não ser em dias de muita chuva ou de um frio terrível que a gente não aguenta ficar lá debaixo das araucárias, mas é ali que ele está. Então, homens de bem,
Quantos mais nós poderíamos lembrar? Se nós falarmos aqui da Sociedade Espírita Renovação, quantos passaram por aqui? Quantos ainda estão aqui? Homens de bem. Estão aqui em vários dias da semana para a evangelização espírita, para as aulas ou para as reuniões da Mocidade Espírita, para a assistência e promoção social espírita, para atender a comunidade X. Homens de bem. Nenhum de nós é perfeito. Às vezes a gente tem umas pequenas rusgas. Não gostei muito do que você fez, sabia? Mas depois a gente volta e diz, que importância tem? Importância é o que nós estamos fazendo. Daqui a pouco nós iremos para a sala do passe. Mãos abençoadas se estenderão. Homens de bem, dedicados acolitados pelos Espíritos, doarem as suas energias que se mesclarão às energias espirituais. Então, queridos amigos, nesse aniversário de 39 anos, nós comemoramos a amizade, nós comemoramos a possibilidade de servir no bem, por menor nos possa parecer aquilo que fazemos. Eu nunca estou em evidência, porque quem fica em evidência é quem fala. Não queiram isso. É melhor ser anônimo, porque veja, quanto mais em evidência a gente está, mais pedrada ganha. Porque vocês conhecem a história da serpente do vagalume? A serpente começou a perseguir o vagalume. No primeiro dia ele fugiu e ela atrás. Aí, finalmente, ela parou e ele sossegou um pouquinho. No outro dia, ela voltou. No terceiro dia, ele estava cansado e disse assim, espera um pouco aí, você pode me responder uma coisa? Ela disse, olha, como eu vou comer você mesma, eu até faço esse favor. O que você quer saber? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, claro que não. Segunda pergunta, eu fiz alguma coisa para você me perseguir? Não. Eu vi você outro dia a primeira vez. Então, por que você quer me devorar? Porque eu odeio o seu brilho. Então é assim, a inveja alcança as pessoas. Vejamos nosso querido Divaldo Franco, com aos 95 anos de idade, com tanta dedicação, com todo o bem que ele fez no mundo, não é só em Salvador, no mundo, com a sua palavra, as tantas casas espíritas que ele abriu no mundo, ainda o agridem, falam mal dele. Então, quem está em evidência é um grande peso. É preciso ter muita estrutura. Como diz um amigo meu lá da federação, a gente tem que ter o couro duro. É um grande trabalho. Então, qualquer trabalho que a gente faça na casa espírita é meritório. Qualquer trabalho que a gente faça na comunidade é meritório. Onde estamos, façamos o bem. Porque isso somente a nós nos beneficia. Muito obrigada. Que Jesus permita que esta casa multiplique muitos anos e que a gente consiga estar aqui mais muitos anos, né? Como dissemos, a gente não tem pressa de usar o convênio funeral, nenhum. Tá? E estar aqui, viver é uma bênção. Enquanto estivermos aqui, façamos o melhor. E Jesus nos abençoe. Muito, muito obrigada. Nós que agradecemos, Marina, essas palavras tão carinhosas. E recebemos um presente da nossa amiga, esse lançamento da Federação Espírita do Paraná, Coloridos
e modulações de uns papéis velhos de Viana de Carvalho. Estaremos adquirindo esse livro e a partir da semana que vem, quem quiser pode usufruí-lo, porque é um poeta, nosso amigo Viana de Carvalho, e tem aqui poesias maravilhosas. Vamos orar então. Amado Mestre Jesus, queremos te rogar, Senhor, que possamos, conforme o nome da nossa casa, termos dentro de nós essa ação de nos renovarmos constantemente, para que consigamos alcançar a cada dia esse homem de bem com a qual nossa amiga Malena nos fez compreender essa noite. Permita, Senhor, que a tua mensagem possa penetrar os nossos corações, mas principalmente possa escorrer pelos nossos braços, transformando-se em atitude, em bem-querer, em generosidade, em perdão, em compreensão. Abençoa, Senhor, os bons propósitos que trazemos nos nossos corações. E sê conosco, Jesus, não só por agora, mas por todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.